Oi, gente, tudo bem? Quem tá aí interessado em fazer essa mini carteira fofa sanfonada? Olha que coisa mais linda que ficou. Toda feita no tecido tricoline. Ó, tem esse fechamento aqui com um botãozinho. E tem 3 compartimentos. Você pode estar guardando seu cartão, o seu documento. E aqui nesse bolsinho de zíper, você pode estar guardando as suas moedinhas, seu dinheiro e cabe muito mais. Essa é uma peça muito vendável e o melhor de tudo, você usa apenas retalhos. Olha que fofura, gente. Se você é iniciante na costura criativa, assista o vídeo até o final. Tem muitos detalhes para você aprender a confeccionar essa carteira maravilhosa. Vamos lá para a lista de materiais? Então, gente, para confeccionar essa carteira, não é necessário você comprar tecido, cortar os tecidos que você já tem. Pelo contrário, se você tem retalhos aí de um bom tamanho assim, a gente vai gastar pouca coisa. É pouco material mesmo, tá bom? Então, você vai precisar de uma tesoura, vai precisar de alguma coisa para fazer o arredondamento na parte superior da sua carteira. Aqui eu vou utilizar essa régua para cantos arredondados, mas caso você não tenha, você pode utilizar um cone de linha, uma tampa, um prato, qualquer coisa. Esse aqui eu achei na internet, fiz o download e plastifiquei para ficar rígido. E ele é muito bom porque ele tem essas medidas de 2, 3, 4 e 5 centímetros. Também você vai precisar da régua. Aqui eu tô utilizando essa régua aqui maior, de 5 por 30, mas você pode utilizar a régua normal, escolar, tá? Para o corpo, vocês vão cortar na parte principal a medida de 15 centímetros de largura por 28 de altura. Vocês vão cortar essa medida na parte principal, no tecido de forro e no estruturador. Aqui eu estou utilizando a manta R2, mas você pode utilizar a manta que você tiver aí. Você pode até utilizar o nylon acoplado, não é necessário que tenha muita espessura o seu estruturador, porque é uma peça pequena, não tem necessidade. Também você vai precisar, para fazer a sanfoninha da carteira, a medida de 10 centímetros por 17 centímetros de altura, 2 vezes no tecido de forro. Para o bolsinho de zíper, você vai precisar de 4 medidas, sendo que 2 é no forro e 2 é no tecido principal. A medida de 12 centímetros por 9 de altura, tá bom? Vai precisar também de um zíper de mais ou menos 18 centímetros. Aqui eu passei a medida com folga para que você não tenha dificuldade de colocar o cursor. Eu sempre corto um pouco a mais. Aqui eu estou utilizando o zíper e o cursor de número 3, porque como é uma peça pequena e delicada, eu acho que essa numeração ficou muito bom. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta de identificação, se você tiver, é bom você colocar. Também eu vou precisar de um par de botões, aqui eu tô usando botões Ritas, que é de plástico. Para colocar esse botão em qualquer peça, eu preciso do balancim. Caso você não tenha um balancim, mas tem essa ferramenta aqui, que é o alicate de pressão, então, você pode estar utilizando, tá bom? Mas sem o alicate de pressão e sem o balancim, não é possível colocar esse tipo de botão aqui, tá certo? Então, você viu como são poucos materiais que nós vamos utilizar? Agora, vamos dar sequência. Então, o tecido principal já foi estruturado na manta, tá bom? Eu coloquei o tecido sobre a manta, passei com ferro e fiz uma costurinha de segurança em toda a volta e já aproveitei para arredondar aqui a parte superior da carteira com um raio de 3 centímetros, tá certo? Aqui pro lado da manta, eu fiz uma marcação. Eu marquei em toda a volta 1 centímetro, que é a margem de costura. E aqui eu deixei um espaço, mais ou menos de 4 dedinhos, onde nós não vamos costurar, porque aqui é onde será feita a abertura. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o corpo, a parte principal, vamos pegar o tecido
de forro, vamos virar, posicionar direito com direito, dessa forma assim, alinhando bem. Vocês percebem que vai sobrar um pouquinho, não tem problema, porque depois, quando nós fizermos a costura, nós podemos refilar. Vamos alfinetar aqui toda essa parte, para que o tecido não saia do lugar, fique bem esticadinho. Desculpe a falta de luminosidade, tá, pessoal? Onde eu moro aqui quase não bate sol e a minha luz é um pouco precária. Quem sabe futuramente eu consiga investir em iluminação. Ó, tá bom? Está alfinetado. Agora, vamos costurar com o lado da manta. Vamos fazer essa costura aqui em cima da marcação, deixando essa parte aqui para fazer a abertura. Caso você tenha dificuldade em marcar 1 centímetro, eu recomendo você a estar costurando com esse pezinho aqui, que é o pezinho de calcador de zíper, tá? É só você encaixar na sua máquina e ele, a medida dele dá 1 centímetro certinho, caso você tenha essa dificuldade de fazer essa marcação. Então, vamos costurar agora. Então, com a costura toda feita, você vai recortar o excesso, né? Desse tecido de forro aqui, mantendo essa margem de 1 centímetro, certo? Aqui nessa parte aqui, desse arredondamento, eu sugiro que você corte com uma tesoura de picote, porque daí facilita na hora de desvirar. Caso você não tenha essa tesoura, não tem importância, ó. Você faz pix desse jeito assim, ó. Só cuidado para não chegar até a costura. Você faz pix assim, até chegar mais ou menos próximo à costura. Faz isso em toda a volta. Refila esse tecido aqui de forro. E vai fazendo pique, tá bom? Aproveita também essas quinas aqui para cortá-las. Aí, aqui nessa parte que nós deixamos a abertura, você vai vincar dessa forma aqui, ó. Com a unha mesmo. Vinca bem. Porque daí, na hora que nós desvirarmos, ele fica bem assentado para nós podermos fazer a costura de fechamento, tá bom? Agora, nós vamos desvirar essa peça. Depois que eu passei, eu costurei com...
Fiz o pesponto em toda a volta da peça, tá? Bem na bordinha. Nisso, já aproveitou para fechar aquela abertura que tinha ficado aqui, tá bom? É bem na beiradinha. Então, agora você vai pegar aquelas duas partes que você cortou de 10 por 17 e você vai dobrar ao meio, tá? Direito com direito, dessa forma, na parte do comprimento. E um dos lados, você vai fazer uma marcação de 1 centímetro. Vai marcar 1 centímetro, não precisa marcar aqui essa parte onde tem a dobra do tecido, não é necessário. Você marca 1 centímetro, deixa essa aberturinha aqui para que você possa fazer, desvirar. Lembrando que você vai marcar com, pode ser com giz ou uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá bom? E aí, depois que você vai passar uma costura reta, começando aqui com retrocesso, vindo aqui, termina aqui com retrocesso, inicia aqui com retrocesso e termina aqui com retrocesso. Depois que você fizer isso nas duas partes, você vai cortar as quinas, aqui, aqui, aqui e aqui, as 4 partes das duas partes, né? As 4 quinas das duas partes. E tomando cuidado para não cortar muito rente aqui a costura, porque pode desmanchar depois. Depois que você fizer isso, você vai desvirar por essa abertura que você deixou. Você vai levar o ferro para passar bem, para deixar ela bem assentada, essa costura. E depois você vai fazer uma costura de pesponto. Você não vai fazer em toda a volta, você vai fazer apenas nessa parte aqui que você deixou aberto para poder desvirar, tá bom? Essa costura não é necessário fazer com um pé de máquina, um pouco menos que um pé de máquina, tá? Você pode fazer mais ou menos assim, na bordinha das duas partes, tá certo? Mas você só vai fazer nessa parte aqui que você deixou aberto para desvirar. Depois que você costurou aquela parte, você vai dobrar o meio, vai levar no ferro, vai dobrar o meio e vai passar o ferro aqui, ó, para vincar essa dobra aqui de tecido. Depois que você fizer isso, você vai pegar uma das partes, vai juntar com a dobra do tecido, desse jeito aqui. Eu tô com uma mão, então fica difícil para eu passar o ferro. Vai passar o ferro aqui. Depois, do outro lado, você vai
dobrar também e vai passar o ferro. Então, você vai fazer isso nas duas partes. Ele vai ficar desse jeitinho. Aqui eu já fiz um, tá? Você vai fazer isso nas duas partes, olha. Ele vai ficar assim, essa sanfoninha. Então, só pra recapitular. Você pegou o seu tecidinho, você vai dobrar ao meio. Aí, vai pegar uma das partes, dobra pra fora. E a outra parte também, dobra pra fora, formando isso aqui, tá bom? Agora, nós vamos pegar o corpo da nossa carteira e vamos fazer duas marcações, tá? Então, de baixo para cima, a parte de cima é a parte onde você fez o arredondamento. Então, de baixo para cima, você vai pegar a régua e vai medir 8 centímetros. De baixo para cima, tá? E marca somente aqui na lateral, nas duas laterais. E dessa marcação para cima, você vai medir 9,5 centímetros. E também vai fazer uma marquinha em cada lateral, tá? Ela vai ficar assim, ó. De baixo para cima, 8 centímetros dessa marcação até aqui, 9,5 centímetros. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa sanfoninha, né? E nós vamos costurar ela. Então, nós não vamos costurar ela daqui até a marcação. Nós vamos costurar dessa ponta, onde você fez aquela costura, você vai posicionar ela na primeira marcação. Dessa forma assim, ó. Já pode colocar um grampinho ou um alfinete aqui. Ó. Tá vendo? E aí, você pode alinhar essas laterais aqui pra ficar bem certinho a costura, tá? Vai ficar dessa forma. Então, você alinhou essa primeira parte e você vai fazer isso do outro lado também com a segunda parte, tá? Você vai passar uma costurinha bem na beiradinha aqui pra segurar essas duas partes. Está costurado e fica assim. Agora, o que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, vai pegar essa parte que não está costurado e você vai alinhar a ponta com a outra marquinha que você fez, né? Com a marquinha de 9,5 centímetros. Então, você vai alinhar bem certinho aqui. Coloca a pontinha com a marcação que você fez. Coloca o grampinho. Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida aí, pode perguntar nos comentários que eu respondo, tá bom? E vai passar uma costurinha com retrocesso, termina aqui com retrocesso. E ele vai ficar assim, a nossa sanfoninha. Vai fazer isso nos dois lados, tá bom? Então, a nossa carteirinha ficou assim, depois que a gente fez essas costuras nas duas laterais, tá? Ó, ela já tá ganhando forma. A sanfoninha já está aqui preparada
Olha que bonitinha que fica. Fica uma graça essa carteirinha aqui, gente. Daí você, depois que colocar o bolsinho de zíper, é só fechar e colocar o botão. Então, nós vamos reservar essa parte agora para nós fazermos o bolsinho de zíper. Você vai pegar o seu tecido principal e vai colocar a parte dos dentinhos virada para a parte principal do seu tecido, tá? Você vai alinhar bem, vai passar uma costurinha de segurança. Depois que fizer a costurinha de segurança, você vai pegar a parte que é o forro, você vai sobrepor essas partes aqui dessa forma, direito com direito. Vai sobrepor e vai passar uma costura aqui rente aos dentinhos do zíper. Nesse caso, eu vou estar trocando o calcador. Vou utilizar esse calcador aqui, que é próprio para a colocação de zíper. Mas se você não quiser usar o próprio calcador comum, também dá. Mas é que eu gosto de estar bem juntinho aqui aos dentinhos do zíper, tá bom? Depois que você fizer essa costura, você vai virar, né? Vai virar tudo e vai rebater essa costura. Então, eu vou para a máquina, faço essa etapa e depois eu mostro como você faz para rebater essa costura, tá bom? Ó, já costurei forro, parte principal e zíper. Essa parte aqui, gente, é para quem é realmente iniciante na costura. Se você já costura há muito tempo, você já sabe essas etapas aqui, você pode estar pulando o vídeo, ok? Mas para aquelas que são iniciantes, é interessante ficar e não perder nenhum detalhe. Agora, ó, você jogou, eu abri, joguei o que é principal para um lado, dou uma vincadinha aqui, virei para a parte do forro, de forma que o tecido principal, ele vai ficar no avesso com o tecido de forro, tá? Você também vai fazer vai vincar aqui essa parte do forro. A unha é ótima para essas situações, né? Pronto, tá vincado aqui. Agora, você vai para a máquina de novo e vai fazer uma costura de pesponto aqui, tá? Você pode dar um pé de máquina, pode aumentar o ponto para 3,5, ou você pode costurar bem na beiradinha. Aí é questão de gosto, tá certo? Eu vou fazer uma costurinha aqui, bem pertinho do zíper, tá? Vou deixar o ponto de número 3, que eu já tava usando mesmo. Ó, isso aqui se chama pesponto ou costura rebatida. Você vai fazer o processo do outro lado, a mesma coisa que você fez com esse aqui. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Ó, você vai pegar o seu tecido principal, vai sobrepor o tecido, o direito com o tecido principal aqui, vai sobrepor, vai alinhar aqui em cima, vai passar uma costura de segurança aqui na beiradinha. Depois, você vai virar com o tecido de forro, você vai pegar a outra parte do forro, direito com direito, vai sobrepor, né? E vai passar uma costura rente aqui aos dentinhos do zíper. Eu gosto de passar essa costura virado desse lado, tá? Mas se você gosta de passar aqui, também é pessoal. Aí, depois que você fizer isso, você vai virar o tecido de forro pra cá e o tecido principal pra lá.
E vai fazer a mesma coisa que fez aqui, um pespontinho, tá certo? E depois nós vamos cortar um pedacinho dos dentinhos para poder encaixar o cursor. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar já, passar uma costura aqui e aqui para fechar esse zíper aqui, tá? Vou trocar aqui o calcador, vou colocar o calcador normal. E vamos passar uma costurinha só por segurança, tá? Em cima do zíper. Tá? Então, tá costurado aqui e aqui. Agora, nós vamos fazer algumas marcações. Nós vamos ajuntar o que é parte principal com parte principal. Vamos alinhar aqui na parte de baixo. Vamos fazer uma marcação de 1 centímetro. E vamos ajuntar o que é forro com forro. E na parte de baixo, vamos fazer uma marcação de 1 centímetro. Vamos passar uma costura reta aqui, nessas duas partes, tá? Não passa a costura na lateral, apenas na parte onde está aberta, que é a parte de baixo. Passa duas costurinhas, uma aqui, uma aqui. Eu já tava me esquecendo já. Na parte antes de fechar esses fundos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha etiqueta na parte onde é o forro. Então, eu vou posicionar minha etiqueta aqui, ó. E vou passar uma costurinha somente no forro, ó. A parte principal tá aqui, eu coloco ela pra baixo, pego o forro, passo uma costurinha aqui. De modo que a minha etiqueta vai ficar pro lado de dentro da carteira, do lado do forro do bolsinho de zíper, tá bom? Depois que eu fizer isso, então, eu fecho as partes onde eu fiz as marcações. Tá, já fiz as costuras, e agora nós vamos abrir essa costura aqui. Vamos vincar. Tanto a parte principal, quanto a parte do forro. Agora, nós vamos abrir o zíper, por isso que eu falei que é importante você fazer essa costura no zíper, porque nós vamos ter que abri-lo agora. Um pouquinho, tá? Nós vamos desvirar esse bolsinho aqui pro lado direito. Agora, você vai alinhar o fundo do forro com o fundo da parte principal. Costura com costura. Dessa forma assim. Não tem essa costura? Então, você vai alinhar com a costura aqui, ó. Desculpa. Alinhou? Coloca um grampinho se você quiser. Vai fazer isso do outro lado também.
Ótimo. Aí, você alinhou aqui a parte do fundo. Você vinca bem. Agora, você pode passar no ferro se você quiser, tá? E vai passar uma costura nessa lateral e nessa lateral. Pode cortar o excesso de zíper. Aí, o seu bolsinho está pronto para poder ser encaixado na sanfona na carteira. Passei no ferro, fiz a costurinha na lateral, refilei o zíper. Agora, eu vou dar uma seladinha aqui nesse zíper para ele não desfiar. E o nosso bolsinho está pronto, tá bom? Então, agora chegou o momento de encaixar este bolsinho dentro da sanfona. Então, vamos fazer o seguinte. Eu gosto que o meu zíper abra da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Eu vou ver onde é que meu zíper tá abrindo, tá? Então, aqui, ó. Eu gosto que o zíper abra da direita para a esquerda. É opcional também. Na costura criativa não tem o que é certo, o que é errado. É questão de gosto, muitas vezes, tá? Preferência. Então, você vai pegar aquela parte onde você tinha vincado no ferro, lembra? Tá até a marquinha aqui. Você vai encaixar uma das partes nesta lateral. Encaixa bem certinho, alinha bem. Empurra até o fundo para que não fique sobrando tecido, ok? Pronto, deixa eu ver. Tá aqui empurradinho. Vamos colocar um grampinho, né? Só pra não sair do lugar. Pronto. Você vai passar uma costura aqui na distância de um pé de máquina. Depois que você fizer, você vai fazer com o outro lado a mesma coisa. Alinhar bem, puxa esse tecidinho pra fora, puxa ele pra fora, acha a marcação da sanfoninha e encaixa esse bolsinho aqui dentro. Faz a costura de um pé de máquina também, aí sua carteira estará quase pronta. E por final, nós vamos colocar o botãozinho que eu vou mostrar pra vocês como que coloca. Então, eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. E assim terminamos mais uma aula aqui do canal. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha e deixe o seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei imenso prazer em responder. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima aula.